Pegou aí a tua Bíblia? Vamos juntos, então, em Romanos, no capítulo de número 9. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9. Paulo diz assim, no verso 2: Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. Por que é que Paulo começa a carta aos Romanos, aqui no capítulo 9, falando sobre tristeza e constante angústia? Quando nós lemos aqui todo o capítulo, nós vamos entender o seguinte: depois de Paulo desenvolver uma descrição clara do Evangelho nos primeiros 8 capítulos, eu diria que essa aqui já é a segunda metade do livro, porque Romanos tem 16 capítulos, ele passa a apresentar, a partir do capítulo 9, aplicações práticas do Evangelho. E qual é a profunda tristeza de Paulo? É pela condição espiritual dos judeus, que perderam-se na sua caminhada. Você conhece alguém que se perdeu na sua caminhada? Pois é, assim era a condição dos judeus. E isso trazia uma grande tristeza no coração de Paulo. E Paulo diz aqui que esses judeus que se perderam na caminhada eram seus parentes segundo a carne, mas não eram seus irmãos espirituais. Muito tempo antes, alguns judeus já viviam a essência do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, a boa nova da salvação, veio para os judeus, mas em Cristo foi estendida a todos. Por exemplo, deixa eu explicar para você o que era a boa nova do Evangelho antes de Cristo. O milagre de Isaac, por exemplo. A promessa de Deus a Abraão. Ali era a confirmação de uma aliança. E Evangelho é o quê? Aliança. Abraão teve outros filhos? Teve. Mas o filho da aliança era Isaac. E o que Paulo nos fala aqui? Que o Israel espiritual precisa ter um novo nascimento. Que a semelhança de Isaac é também um milagre. Por quê? Porque a pessoa nascer judia, e Paulo explica isso, fulano nasceu debaixo da tradição e de uma família judaica. Isso não trazia salvação para ninguém. Então, o que é muito importante, sabe? É que nós precisamos entender o seguinte: não basta eu ter a verdade. Eu tenho fé suficiente para alcançar o nascimento espiritual que Cristo me prometeu? Essa é aqui a minha pergunta para você. Essa é a minha pergunta para você nessa manhã. Sabe? Olha, eu conheço a palavra, mas eu tenho fé suficiente para alcançar e viver como Cristo me prometeu? Está aqui a pergunta que eu faço para você. E Paulo, ele conclui aqui o capítulo 9, citando Oséias, citando Isaías, Salmos. Nós, como povo de Deus, muitas vezes vivemos, a igreja vive como a esposa de Oséias, a prostituta. Mas a redenção está em Cristo. O pecado nos levou para longe, mas a redenção em Cristo Jesus nos fez seu povo. Aquele que crer em Cristo vai ser transformado. Vai ser transformado em alguém que não se envergonha de Cristo e do seu evangelho. E é através dessa igreja, eu creio, o Senhor vai completar a obra em nome
de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Em nome de Jesus. Por isso, que nós tenhamos fé. Que nós tenhamos a fé. Não basta conhecer a verdade. Pastor Eliezer, ontem, ministrando na vigília, ele falou sobre o verbo yadá, do hebraico, que quer dizer, que nós traduzimos como conhecer, e quer dizer intimidade. Eu compartilhava com ele algo que o Senhor ministrou ao meu coração tempos atrás. Não basta conhecer de vista, eu preciso conhecer na intimidade. Então não basta dizer que eu conheço. Eu preciso ter fé suficiente para viver essa transformação. E aqui, você vai lendo o capítulo 9, você vai ver no capítulo 25, Paulo citando Oséias, no capítulo 27, ele cita Isaías, como eu disse para você, e anteriormente ele cita Esaú, Jacó, ele traz um diálogo entre Deus e Moisés, falando justamente daquilo que é a sua justiça salvadora, a sua justiça de graça. Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas sim pelas obras. Creiamos no Senhor. Vamos nos dispor, e eu tenho certeza que a bênção de Deus, ela nos alcançará em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pegou aí a tua Bíblia? Vamos juntos então em Romanos, no capítulo de número 9. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9. Paulo diz assim, no verso 2, tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. Por que é que Paulo começa a carta aos Romanos, aqui no capítulo 9, falando sobre tristeza e constante angústia? Quando nós lemos aqui todo o capítulo, nós vamos entender o seguinte: depois de Paulo desenvolver uma descrição clara do Evangelho nos primeiros 8 capítulos, eu diria que essa aqui já é a segunda metade do livro, porque Romanos tem 16 capítulos, ele passa a apresentar, a partir do capítulo 9, aplicações práticas do Evangelho. E qual é a profunda tristeza de Paulo? É pela condição espiritual dos judeus, que perderam-se na sua caminhada. Você conhece alguém que se perdeu na sua caminhada? Pois é, assim era a condição dos judeus. E isso trazia uma grande tristeza no coração de Paulo. E Paulo diz aqui que esses judeus que se perderam na caminhada eram seus parentes segundo a carne, mas não eram seus irmãos espirituais. Muito tempo antes, alguns judeus já viviam a essência do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, a boa nova da salvação, veio para os judeus, mas em Cristo foi estendida a todos. Por exemplo, deixa eu explicar para você o que era a boa nova do Evangelho antes de Cristo. O milagre de Isaac, por exemplo. A promessa de Deus a Abraão. Ali era a confirmação de uma aliança. E Evangelho é o quê? Aliança. Abraão teve outros filhos? Teve. Mas o filho da aliança era Isaac. E o que Paulo nos fala aqui? Que o Israel espiritual precisa ter um novo nascimento. Que a semelhança de Isaac é também um milagre. Por quê? Porque a pessoa nascer judia, e Paulo explica isso,
Ah, fulano nasceu debaixo da tradição e de uma família judaica. Isso não trazia salvação para ninguém. Então, o que é muito importante, sabe? É que nós precisamos entender o seguinte: não basta eu ter a verdade. Eu tenho fé suficiente para alcançar o nascimento espiritual que Cristo me prometeu? Essa é aqui a minha pergunta para você. Essa é a minha pergunta para você nessa manhã. Sabe? Ah, olha, eu conheço a palavra, mas eu tenho fé suficiente para alcançar e viver como Cristo me prometeu? Está aqui a pergunta que eu faço para você. E Paulo, ele conclui aqui o capítulo 9, citando Oséias, citando Isaías, Salmos. Nós, como povo de Deus, muitas vezes vivemos, a igreja vive como a esposa de Oséias, a prostituta. Mas a redenção está em Cristo. O pecado nos levou para longe, mas a redenção em Cristo Jesus nos fez seu povo. Aquele que crer em Cristo vai ser transformado. Vai ser transformado em alguém que não se envergonha de Cristo e do seu evangelho. E é através dessa igreja, eu creio, o Senhor vai completar a obra em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Em nome de Jesus. Por isso, que nós tenhamos fé. Que nós tenhamos a fé. Não basta conhecer a verdade. Pastor Eliezer, ontem, ministrando na vigília, ele falou sobre o verbo yadá, do hebraico, que quer dizer, que nós traduzimos como conhecer, e quer dizer intimidade. Eu compartilhava com ele algo que o Senhor ministrou ao meu coração tempos atrás. Não basta conhecer de vista, eu preciso conhecer na intimidade. Então não basta dizer que eu conheço. Eu preciso ter fé suficiente para viver essa transformação. E aqui, você vai lendo o capítulo 9, você vai ver no capítulo 25, Paulo citando Oséias, no capítulo 27, ele cita Isaías, como eu disse para você, e anteriormente ele cita Esaú, Jacó, ele traz um diálogo entre Deus e Moisés, falando justamente daquilo que é a sua justiça salvadora, a sua justiça de graça. Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas sim pelas obras. Creiamos no Senhor. Vamos nos dispor, e eu tenho certeza que a bênção de Deus, ela nos alcançará em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.